Olá, queridos, tudo na paz? Primeiramente, quero desejar um excelente ano novo para todos nós. O ano trará os seus desafios, mas a palavra de Deus nos garante que, firmados no Senhor que nos fortalece, tudo podemos enfrentar, seja momentos de escassez, seja momentos de abundância. No Senhor, tudo nós podemos enfrentar firmados nele. E nessa primeira segunda do ano, eu quero aqui compartilhar uma palavra bem interessante para todos nós, que eu quero usar como base um texto de Marcos capítulo 10, versículo 51, onde o Senhor Jesus faz um diálogo com o cego. E Jesus pergunta para aquele cego: que queres que eu te faça? É interessante que quando nós olhamos esse texto, falamos assim: puxa vida, é tão óbvio que Jesus está vendo que aquele homem precisava enxergar, e é tão óbvio entender, e não precisaria nem dessa pergunta para trazer uma resposta para aquele homem. Então, mas Jesus mesmo assim faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? E naquele momento, respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O que eu quero frisar aqui, através desse texto, dessa reflexão, é que muitas vezes nós não sabemos o impacto da decisão que nós tomamos. É interessante nós nos perguntarmos o que nós queremos que o Senhor nos faça. Até mesmo porque muitas vezes nós vivemos constantemente em contradições na nossa vida. Nós queremos algumas coisas sem deixar outras coisas. E as decisões são aquilo que eu chamo de excludentes. Por exemplo, quando eu decido me casar, eu estou abrindo mão, por exemplo, de viver como solteiro. Então, essa decisão de me casar exclui a decisão de viver solteiro. E é interessante que na vida espiritual, naquilo que nós colocamos diante de Deus, muitas vezes vivemos algumas contradições. Certa vez estava orando para uma pessoa a qual estava orando para que fosse curada de uma enfermidade. Mas ao mesmo tempo, ou seja, após aquela oração, aquela pessoa me disse o seguinte: pastor, continue orando para que eu seja aposentado pela minha invalidez. E então eu fiquei na dúvida: puxa vida, o que essa pessoa realmente quer? Ela quer ter saúde ou ela quer, na verdade, aproveitar a situação da invalidez para vivenciar uma aposentadoria? Então são algumas coisas que nós precisamos pensar na nossa vida. A decisão, ela na verdade vai trazer consigo consequências. Aquele cego talvez estava acostumado a viver a custas de esmolas que as pessoas davam a ele. E a partir do momento que ele fosse curado, ele deveria abrir mão agora de viver como alguém que dependesse de esmolas para voltar a trabalhar. A sua decisão levaria a uma consequência. E na nossa vida as mesmas coisas acontecem. Existem pessoas que querem um crescimento na sua vida ministerial, por exemplo, mas ao mesmo tempo entendem e afirmam constantemente que não possuem tempo para se dedicar ao crescimento espiritual, ao crescimento no nível de conhecimento. E essas pessoas então estão diante de uma indecisão. Então, o que eu quero frisar à luz desse texto hoje é que precisamos aprender a decidir. Precisamos entender que as decisões causarão impactos em nossa vida e precisamos estar dispostos a realmente compreender e assumir esses impactos. O próprio Senhor Jesus falava que se um homem quer construir alguma coisa, esse homem precisa calcular primeiro o tamanho dessa construção. E da mesma forma nós precisamos entender que as decisões, aquilo que nós colocamos diante de Deus, precisam ser coerentes até mesmo com aquilo que nós estamos dispostos a fazer e a realizar. Assim sendo, eu quero dizer para todos nós que a nossa vida é traçada por decisões e 2026 pode ser apenas mais um ano na nossa vida. Mas também podemos entender que é um ano de tomar decisões acertadas na nossa vida e na nossa caminhada. Se você deseja, na verdade, mudar a história familiar da sua casa, entenda que isso vai custar uma transformação na sua vida. Se você quer mudar a história do casamento, não fique esperando pela mudança do seu cônjuge, mas entenda que Deus quer mudar primeiro você. Se você quer ter uma mudança na sua vida espiritual, entenda que isso vai impactar alguns hábitos que precisarão ser deixados
e outros que precisarão ser assimilados. Na vida, tudo é assim. E nós precisamos ser coerentes em relação às decisões da nossa vida. Então, se hoje o Senhor Jesus chega para você e te pergunta: o que queres que eu te faça? Você teria uma resposta pronta, pensando inclusive nas consequências dessa sua resposta ou dessa sua decisão? Que o Senhor permaneça falando conosco. Estou aqui abrindo esse canal no YouTube e desejo que o Senhor esteja impactando a sua vida. E se você entende que outras vidas possam ser impactadas através dessa mensagem, transmita esse vídeo a outras pessoas, se inscrevam no canal e outras meditações nós teremos nesse sentido. Então, fica aí o recado de Deus para as nossas vidas. Desejo a todos uma excelente semana e permaneçam na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.